Que a paz do Cristo esteja conosco, hoje, agora e sempre. É com muita alegria que a gente vem hoje aqui na Uniluz. A gente recebeu aí um convite irrecusável, né? A gente recebeu um convite irrecusável na última sexta-feira de estar aqui. E como a proposta, né, que foi colocada nesse mês, a ideia é a gente falar um pouco do Evangelho. E eu digo que eu sou um pouco suspeito para falar a respeito do Evangelho, porque eu sou um apaixonado pelo Evangelho, né? Eu sempre falo que falar do Evangelho é falar de Espiritismo, é falar de doutrina espírita. Afinal de contas, o Espiritismo é o Evangelho redivivo, é o Evangelho restaurado na sua simplicidade, na sua originalidade. E isso a gente deduz da leitura das obras básicas de Allan Kardec e também, literalmente, nos informa isso o Espírito Humberto de Campos, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E Emmanuel também reforça essa ideia, né? É bom que se diga que a reflexão que a gente se propõe a trazer hoje para vocês é fruto de um estudo em grupo, no qual nós participamos, tanto aqui na Uniluz, quanto na Federação Espírita Pernambucana, que é o NEP. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então, nesse núcleo, a gente proporciona para os participantes um estudo mais detalhado, mais minucioso do Novo Testamento à luz da doutrina dos Espíritos. Então, a gente consegue extrair desses encontros muitas pérolas. É um estudo no qual a gente consegue extrair o espírito da letra daquelas passagens. Afinal de contas, o Evangelho, como diria nossos irmãos evangélicos, com muita propriedade, é palavra viva, né? Não é palavra morta. Então, o Evangelho, nos fala Emmanuel, no seu comentário da Fonte Viva, que tem uma aplicação na nossa vida em todos os momentos, enquanto espíritos. Então, sempre as palavras de Jesus se aplicam à nossa realidade espiritual, em qualquer momento. Então, ela sempre fala para nós hoje, sempre tem uma realidade atual. Então, é preciso, quando a gente está lendo, está estudando o texto evangélico, o texto bíblico, que a gente realmente se identifique com aqueles personagens, né, tenha uma empatia e mergulhe naquelas palavras, para que a gente possa tirar a mensagem de hoje, a mensagem atualizada dessa passagem. Bom, a proposta hoje, que foi trazida até nós, foi falar sobre Jesus e o centurião de Cafarnaum. Na verdade, os biblistas colocam essa passagem como a cura do servo do centurião. Então, essa passagem, a gente vai encontrar ela nos evangelistas Mateus, Lucas e também João, né? Só que o texto de Lucas e o texto de Mateus, eles têm uma similaridade grande, né? Eles são considerados os evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que têm a mesma visão. Então, o paralelo que há dessa passagem com relação a Mateus e Lucas é muito grande, e vai ser a partir deles que a gente vai trazer aqui a reflexão. Para que a gente possa realmente adentrar na passagem, eu vou trazer aqui a leitura do trecho de Lucas, tá certo?
Estou aqui com o Novo Testamento na tradução do Haroldo Dutra Dias, que é uma tradução da FEB. E eu vou ler aqui, só para a gente realmente começar a refletir sobre o que fala essa passagem. Eu vou ler aqui o capítulo 7 de Lucas, versículo 1, diz o seguinte: Depois que completou todos os seus ditos dirigidos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. Jesus adentra Cafarnaum. E o servo de certo centurião estava mal, prestes a morrer, o qual lhe era caro. Ao ouvir a respeito de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus, rogando-lhe que, após vir, salvasse o seu servo. Eles, vindo até Jesus, suplicaram-lhe diligentemente, dizendo: Ele, o centurião, é digno de que lhes concedas isto, pois ama a nossa nação e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Jesus ia com eles. Não estava longe da casa, e o centurião já enviou amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres sobre o meu teto. Por isso, nem a mim mesmo julguei digno de ir a ti, mas somente se expresse por palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem colocado por nomeação sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo estas coisas, maravilhou-se Jesus, e voltando-se para a turba que o seguia, disse: Eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E ao retornarem para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo saudável. Então, gente, esse aqui é o texto, está aqui em Lucas, que narra essa cura que Jesus faz à distância do servo do centurião. É muito importante, a gente sempre, quando a gente está estudando o Evangelho, a gente fazer uma contextualização da época, uma contextualização cultural, que a gente possa realmente entender os pormenores da passagem, entender os detalhes e as minúcias que muitas vezes numa leitura rápida e simples a gente não consegue perceber. Evidentemente que essa passagem ela possui muitos olhares, muitas pérolas, né? Mas por ser uma palestra, e a gente geralmente numa palestra procura trazer uma reflexão, procura escolher uma pérola para que a gente possa ficar, né, refletindo em torno dela, a gente vai se basear em alguns temas aqui dessa passagem. Bom, no primeiro versículo, e essa passagem também está em Mateus, é trazida a informação de que Jesus estava entrando, aliás, em Cafarnaum, depois de ter completado os ditos. Que ditos foram estes? Quando a gente vai ler em Mateus, a gente vai perceber que essa cura que Jesus executa aqui, ela ocorre logo após o Sermão da Montanha. Então, os ditos que é colocado aqui, na verdade, são os ditos que Jesus traz lá no Sermão do Monte. E aqui em Lucas, esses ditos que estão lá no Sermão do Monte, eles estão aqui mais resumidos. E alguns estudiosos colocam como sendo esse sermão o sermão da planície. Porque aqui em Lucas oculta essa informação do que Jesus estaria no monte. No entanto, lá em Mateus, logo após o Sermão da Montanha,
Jesus, ele faz a cura do leproso e logo depois ele faz essa cura aqui do servo do centurião. O fato dele estar entrando em Cafarnaum nos traz uma informação importante. Porque Cafarnaum, para quem não conhece, era uma cidade que ficava lá na Galiléia, à beira do lago de Genezaré, que também é chamado Mar da Galiléia. E naquela cidade foi o local que Jesus escolheu como a sua base, né? como seu local de trabalho efetivo. E lá morava Pedro, o pescador Pedro, e ele com a sua esposa e sogra. E Jesus provavelmente morava na mesma casa que Pedro. Então Cafarnaum tem um significado todo especial, a começar pelo nome dela, né? Cafarnaum significa Vila de Naum, e Naum, por sua vez, significa Consolador. Então, a cidade de Cafarnaum significava a cidade do Consolador. Então, Jesus, que é o Consolador por excelência, escolhe Cafarnaum, a cidade do Consolador, para efetuar uma série de prodígios, uma série que a gente costuma chamar de milagres, né? Mas que na verdade são efeitos naturais. Então, o evangelista Mateus, por exemplo, vai elencar uma série de prodígios, cerca de 10 prodígios, que Jesus vai executar. E geralmente é assim, o evangelho de Mateus, ele tem uma didática diferente da de Lucas e da dos outros evangelistas. Enquanto que Lucas ele é mais fiel à cronologia dos fatos, ao fato histórico, Lucas ele se preocupa mais com a questão do tema. Ele é didático. É muito similar, por exemplo, à forma que Kardec vai organizar o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a sequência de capítulos do seu Evangelho respeita uma ordem, uma gradação específica. Kardec era um pedagogo, então ele executa essa didática. Quando ele vai colocando lá, né, as bem-aventuranças nos primeiros capítulos, depois vai aumentando o grau para falar para ir acrescentando aí informações. E Mateus também usa desse expediente. Ele vai organizando o seu evangelho de uma maneira bem didática. E geralmente ele vai desenvolver seu evangelho, Mateus, intercalando discursos de Jesus e ações práticas, né? Então nós vamos ter o Sermão do Monte e depois aqui uma série de ações de Jesus, ações de cura e de outros prodígios. Logo em seguida vai vir o discurso da missão. Depois vai vir uma parte também de Jesus atuando. Então ele tem sempre essa sequência lógica aí. Então, nós sabemos também que o Espiritismo é o Consolador. Então, quando nós adentramos aqui na Uniluz, nós entramos na cidade do Consolador. Então, todos nós aqui, na verdade, estamos ânsios, né, de espiritualidade, de consolo. E dessa forma é que o centurião de Cafarnaum vai procurar Jesus. E é bom que se diga a respeito de Cafarnaum, fora esse aspecto da nomenclatura, cidade do Consolador. Cafarnaum era uma cidade que era à beira do lago de Genezaré, era uma cidade de pesca, né? Basicamente tinha uma alfândega lá, e lá tinha também vamos dizer assim, um destacamento militar, que é a centúria. Então, de onde vem o nome centurião? Centurião era um oficial romano. Ele era que regia uma centúria, que na verdade era um regimento de 100 homens. Então era uma unidade militar formada por 100 homens. E geralmente a centúria é a menor unidade militar do exército romano.
Então, você já deve ter ouvido falar sobre as legiões romanas, que na verdade eram formadas por cerca de 10 centúrias. Não é? Então, cada centúria tinha, aliás, eram 6 centúrias, 600 homens, e cada centúria formava uma corte, que era um nível mais acima. Então nós tínhamos, para formar uma legião, 2 cortes. Então, portanto, nós tínhamos 6.000 homens. Então, nós estamos falando aqui de alguém que era que era um romano, era um oficial romano, que não tinha nada a ver, a princípio, com a religião de Israel. Só que esse centurião aqui, e o grande tema dessa passagem é a questão da fé. Porque ele vai procurar, segundo Mateus, ele vai procurar Jesus, ele vai diretamente até Jesus, suplicar a Jesus que cure o seu servo. E já aqui em Lucas, a informação que é trazida é que um grupo de anciãos, que eram ditos sábios da cidade, né? Anciãos judeus, vão até Jesus interceder pelo centurião. Então, na verdade, a gente tem aí uma sequência de intercessões. O centurião intercede pelo servo, pelo seu criado. Os anciãos, por sua vez, vão interceder pelo centurião, com relação a Jesus. E Jesus, por sua vez, vai interceder junto a Deus, né? Agora, é muito interessante a gente perceber que o centurião, por ser um oficial romano, e Roma dominava politicamente e geograficamente aquela região, Roma era vista pelos judeus como uma nação inimiga, uma nação que dominava, né? Que escravizava, muitas vezes, quem não pudesse pagar os impostos. Então, era aquela região vivia sobre o jugo de Roma. No entanto, a gente vai perceber nessa passagem alguns fatos inusitados. Por exemplo, o fato dos anciãos judeus intercederem por esse centurião, afirmando que esse centurião ajudou na construção de uma sinagoga local. Isso aí é um fato bastante interessante, porque o centurião não tinha nenhuma ligação com o judaísmo. Aliás, a religião romana era uma religião politeísta, mas aquele centurião é dito como uma pessoa, como um homem de bem, um justo, uma pessoa que gostava da nação de Israel. Por certo, ele não era prosélito, mas ele tinha uma certa simpatia pelo judaísmo à época. Quando a gente vai ler lá em Mateus, a gente vê que o centurião vai até Jesus. É um pouco diferente aqui. E ele vai e se dirige a Jesus como Senhor. Isso logo no início. E ele fala, né? Senhor, venho vai até ele, chama ele de Senhor e suplica que ele intervenha com relação ao seu servo. Isso é um fato inusitado, né? Um centurião que tinha uma certa autoridade, que era um oficial, na patente de um equivalente hoje a um tenente, ele ia até Jesus e reconhecer que Jesus tinha uma certa autoridade. Então, ele diz assim, no capítulo 8 de Mateus, que eu vou trazer aqui, ele diz assim: Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralítico, terrivelmente afligido por dores. Eu vou chamar a atenção aqui com relação a esse servo. Aqui existe um termo grego que o centurião ele se refere ao seu servo com uma palavra grega que chama doulos, aliás, que se chama pais. Pais é um termo grego que significa meu rapaz,
na verdade, rapaz ou menino, ou filho. Então, quando o centurião fala para Jesus, o meu servo está doente, na verdade ele está dizendo, o meu filho ou o meu menino está paralítico, está sofrendo. Muitos especulam que, por ser comum centuriões, né, oficiais romanos, se relacionarem com os seus criados, seus servos, então, muito se especula que esse relacionamento aí pode ser um relacionamento filial ou um relacionamento afetivo entre esse centurião e o servo. Apenas Lucas vai esclarecer que esse filho, na verdade, era um servo, um criado. Mas aqui, quando no grego a gente vai ver essa relação, a gente vê que havia ali uma certa afetividade entre o centurião e o seu servo. E aí ele vai dizer o seguinte: Senhor, não sou digno de que entres pelo meu teto. Por que ele está dizendo isso? Porque Jesus era judeu e, por certo, era tradição do judaísmo que nenhum judeu adentrasse a casa de um não-judeu, ou de um gentio, como era chamado. Então, o centurião ele reconhece que Jesus ele não poderia adentrar a casa do judeu, do centurião, por ele ser um gentio. Então ele reconhece isso, e ele vai dizer mais. Mas somente te expresses por palavra, e o meu servo será curado. Então veja que o centurião ele tinha um nível de conhecimento que estava acima do que se tinha naquela região ali. Ele acreditava que apenas com a expressão verbal o seu servo poderia ser curado. E ele vai fazer uma analogia, vai comparar a situação dele como um general que também estava sob autoridade, mas também tinha pessoas subordinadas a ele. Então ele vai fazer essa analogia, ele vai dizer o seguinte, que, ora, Jesus, eu tenho soldados a meu comando, no qual eu posso dizer, vai, e ele vai, faz isto, e o soldado vai fazer aquilo. Então, tu, que ele fala assim, né? Tu, que também eu sou um homem sob autoridade, pois também eu sou um homem sob autoridade. Então, ele reconhece que Jesus tem autoridade. Então, como você, tenho subordinados ao meu lado, então, tu podes também ordenar que os teus emissários, né, que ele não especifica aqui, mas a gente entende que Jesus tem os seus emissários. Então ele entende que Jesus pode, com uma ordem, fazer com que estes vão até o seu ente querido e o recupere da sua paralisia, do seu trauma. Então, a gente observa aqui que o centurião tem uma fé diferente do que se tinha até então na época. Tanto que Jesus vai dizer assim: Amém vos digo, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. E acreditamos que a mensagem central desse versículo aqui, dessa passagem, é a questão da fé. Né? Não é uma fé no sentido de crença, ou de acreditar, mas é uma fé totalmente trabalhada, raciocinada. Porque não basta acreditar apenas. Acreditar não significa fé. Quando a gente vai analisar a palavra fé ou a palavra fidelidade, a gente vai ver que elas têm a mesma origem, a mesma raiz. Então, quando a gente vai lá no aramaico, no hebraico, nós temos a palavra emuná. E emuná, no hebraico e no aramaico, significa fidelidade, firmeza. O próprio latim para fé é fidelis, ou fidelis. Então a gente vê que, na verdade, fé significa
fidelidade, firmeza. E é exatamente essa fidelidade ou essa firmeza de conhecimento que o centurião vai demonstrar aqui. Então, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar uma mensagem no capítulo 19, que é o capítulo que vai falar da fé que transporta montanhas. A gente vai encontrar aqui, na instrução dos Espíritos, duas mensagens que vão falar a respeito de fé. O que é a fé? Por que Jesus não encontrou em Israel uma fé como aquele que o centurião tinha? Porque imaginem vocês que o centurião em nenhum momento ele se coloca de forma arrogante com Jesus. Ele se coloca numa atitude de humildade. Frequentemente em Israel, quando você tinha fé ou tinha confiança em Deus, geralmente o judeu acreditava que ele tinha algum mérito para conseguir algo. Não é o caso aqui. Essa fé que Jesus exalta era uma fé que dizia o seguinte: eu sou um homem frágil, fraco, que não tenho crédito, no entanto, ele acreditava que mesmo assim Jesus poderia intervir em seu favor. Era uma fé sem méritos, diferente do que se acreditava lá em Israel, que qualquer virtude vida de Deus era fruto de algum tipo de merecimento. É por isso que os judeus seguem tanto a questão da Torá, de seguir a lei e os mandamentos, porque assim eles entendiam que teriam méritos ou poderiam receber algum tipo de benefício da divindade. Mas aqui, na instrução dos Espíritos, nós vamos encontrar uma mensagem do Espírito José, aliás, o Espírito José, que se identifica como Espírito Protetor. É uma mensagem cujo título é A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Está no item 11. Item 11. Ele diz assim: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Olha, interessante. O Espírito começa dizendo aqui que a fé tem de ser ativa. E por ser ativa, ela vai produzir filhos ou frutos. E ele vai dizer que a fé é mãe de todas as virtudes. Ou seja, todas as virtudes, seja ela a esperança, a caridade, a benevolência, tem origem na fé. Tem como mãe a fé. E ela, a fé, é que vela atentamente pelo desenvolvimento de todas essas virtudes alencadas aqui. E aí ele fala: a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Ou seja, não é a fé, não é pela fé que você consegue esperar, ter esperança. Sem a fé, ou seja, se não tiverdes fé, que esperareis? Então, só tem esperança, que o Espírito está dizendo aqui, só tem esperança aquele que tem fé. Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, é a fé que dá origem ao amor, caridade. Então, aqui, esse primeiro parágrafo aqui do Espírito José nos fez lembrar de um texto que está lá em Coríntios 13, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, no qual Paulo vai falar da questão da fé, da esperança e do amor. Paulo, quando ele fala da fé, da esperança e do amor, ele diz que
o maior de todos, dos três, é o amor, que na verdade algumas Bíblias traduzem como caridade. Caridade e amor é o ágape grego. Então, a gente está vendo aqui que o Espírito José está dizendo que a fé é que dá origem à esperança e à caridade. Enquanto Paulo exalta que desses três a maior é a caridade. Não há aqui uma contradição. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que o filho superou a mãe. Ou seja, a caridade, em um certo momento, ela tende a superar a fé. Isso é bem claro quando a gente lê, por exemplo, o que fala Tiago na sua carta. Quando ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé em si, se ela não produzir os frutos, as virtudes, ela de nada serve. Então, Tiago vai dizer, no capítulo 2, versículo 18, que mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, isso significa que é a partir da fé que se produz a caridade. Né? Então, sem isso em mente, fica difícil a gente pensar em fé, porque a fé em si, se ela não tiver fruto, ela vira fanatismo. Ela de nada serve. Então, o Espírito Emmanuel vai dizer, nesse sentido, lá no livro O Espírito da Verdade, que em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Ou seja, não existe confiança inerte, não existe fé sem um propósito. Então você precisa utilizar da fé, uma fé raciocinada, para que a gente possa empreender os movimentos que a gente tem que ter na vida, com a responsabilidade de viver. Então, o Espírito de José vai continuar aqui, ele diz assim: inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Olha que interessante. O Espírito aqui ele faz uma analogia da fé como uma base de sustentação. Tem tudo a ver com a origem do termo hebraico, que Jesus falava em hebraico e aramaico na Galileia. Porque emuná tem a ver com isso, com base, com firmeza. E o Espírito vai falar justamente que a fé é a base da regeneração. E ele faz analogia aqui com o edifício. Ele diz assim: levantai consequentemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Ou seja, esse edifício ele tem bases que não se movem. Isso é a fé. O edifício que você levanta a partir dessa base são as virtudes. Então, se a sua fé for uma fé fraca, que com qualquer coisa se abala, evidentemente que esse edifício não irá ter sustentação. E, consequentemente, todas as virtudes, a caridade, né, a esperança, a benevolência, tudo isso vai ser prejudicado. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Então ele está dizendo aqui que a fé tem que ser mais forte do que os sofismas, que são aquela falsa sabedoria, a falácia que muitos filósofos muitas vezes colocam em torno do Evangelho,
Então, muitas vezes, aquele que tem fé é vítima de zombaria, é vítima de ridicularização. Então, se você não enfrenta as zombarias, a ridicularização que você é exposto, significa, segundo o Espírito de José, que a sua fé não é verdadeira. Ele continua: a fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não tinham, comunica-se aos que não tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Ele diz aqui o seguinte, que a fé é empolgante e contagia aquele que não tinha fé e até mesmo aquele que não queria ter fé. Então, a fé sincera, ela é empolgante e contagiosa. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das nossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Olha que interessante. Pregai pelo exemplo. É o que a gente estava falando anteriormente. O centurião, quando ele vai até Jesus, quando os anciãos vão em seu favor, em seu benefício, ele está demonstrando ali uma firmeza de convicção. Então imagine vocês como as autoridades romanas, ao saberem que um centurião, um oficial romano, se dirigiu a Jesus, considerado muitas vezes um mistificador naquela região, imagine vocês a que tipo de exposição esse centurião não foi exposto, não foi colocado, no sentido de ser ridicularizado, de ser zombado pelos romanos. Mas a sua esperança era uma esperança firme, ele tinha convicção. E não foi apenas uma fé cega, uma fé do tipo temor, ou uma fé infantil. Nós podemos dizer que a fé no homem, ela galga algumas fases. Por exemplo, no início da humanidade, ou na infância da humanidade, tinha-se uma fé do tipo temor, ou uma fé do tipo fantasiosa. Acreditava-se que o sol era um Deus, que a chuva era um Deus. Então, acreditava-se por ouvir falar, por um conjunto de mitos que os povos formaram. Essa é a fé da infância. Com o passar do tempo, essa fé ela vai chegando na parte da maturidade. É quando você completa os seus 18 anos. Vamos fazer essa analogia. Essa é a fé raciocinada. A fé que a doutrina espírita vem trazer através de Kardec e dos espíritos. É por isso que ele diz assim, ó: tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Fé raciocinada, gente, é diferente de fé racionalizada. Porque o raciocínio é, na verdade, uma lógica. Ele vai encontrando, nós enquanto espíritos, vamos entendendo os porquês das coisas. Então ele diz assim, não admitais a fé sem comprovação, cega a filha da cegueira. Porque antes na infância era assim, a gente acreditava porque diziam pra gente. Mas agora a ideia é o seguinte: amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Então, quando o centurião usa do seu raciocínio e diz assim, olha, eu sou alguém que tem autoridade, ele também tem. Se eu mandar um soldado, o soldado vai, ele também vai fazer a mesma coisa. Então, ele criou um raciocínio e se firmou nesse raciocínio. Isso é a fé raciocinada.
Não foi alguém que disse para ele, ele percebeu isso nele mesmo. Então é esse tipo de fé que é a fé da maturidade, que a gente ainda, né, eu falo por mim, né, a gente tem condições de chegar nessa fé raciocinada. Então ele diz assim, para finalizar essa mensagem: segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Então, existe um último estágio da fé, que é a fé fidelidade ou a fé comunhão. Essa é a fé dos Cristos, né? É a fé que você tem uma certa... que o Espírito, ele já tem uma tal comunhão com a divindade que é como se Deus operasse nele. Tanto isso é tão interessante que, por esse motivo, o próprio Cristo, ele é confundido pela própria divindade. Então, por quê? Porque Jesus é o reflexo da divindade. Ele reflete Deus de tal forma que chega a confundir ele com o próprio Deus. Esse é um tipo de fidelidade que todos nós aqui almejamos um dia chegar, que é essa comunhão íntima com Deus. A ponto de dizer o seguinte, que ter fé em Deus não é acreditar em Deus, mas é ser confiável, é se tornar alguém fiel. Porque a gente ouve muito falar, né? Deus, Jesus, aliás, Deus é fiel, né? Deus é fiel. E você é fiel a Deus? Isso é ter fé em Deus, num nível up, né? Dando um upgrade aqui. Essa é a ideia. Então, a gente vai ver o seguinte. Na outra mensagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar de dois tipos de fé: a fé humana e a fé divina. Essa é uma mensagem do Espírito Protetor, que também está no capítulo 19, item 12. Aqui ele vai trazer uma definição de fé que eu acho fantástico. Mas ele vai começar o seguinte, ele diz assim: até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Ou seja, aquela fé presa à questão da religiosidade, que vê em Cristo apenas um chefe de religião, e como se essa fé tivesse subordinada a alguns preceitos religiosos, alguns ritos, alguns dogmas. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade será satisfeita. Essa é uma definição de fé, uma das melhores definições de fé que eu já encontrei. Porque o Espírito fala aqui, o Espírito Protetor, que fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade será satisfeita. Isso é o que ele chama aqui de fé. Então, ele vai dizer assim, mais adiante: a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, aí ele faz uma comparação entre o homem de gênio, ou seja, um homem que tem um projeto terreno, que se lança à realização de algum empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força.
O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, e aí ele está fazendo a comparação já no outro nível, né? No nível da fé moral, não da fé humana, mas da fé divina. Ele diz: o homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. E aí ele vai citar o magnetismo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, o Espírito é bem incisivo. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, o que é que o Espírito está tentando dizer aqui? Se da mesma forma que você tem uma vontade de querer, a certeza de que esse querer será satisfeito, imagine que você vai fazer uma prova, um concurso, então você se dedica, é fiel ao estudo, é fiel a seguir ali o cronograma, certamente você irá alcançar o objetivo. Imagine se nós tivéssemos a mesma firmeza, ou a mesma empenho e fidelidade para com as coisas espirituais. Então, é nesse sentido que o Espírito está enfatizando, que a gente possa colocar em operação essa fé, que a gente chama de humana, em ação, em operação com a fé divina, no intuito de fazer o bem, no intuito de fazer a caridade. É isso que ele está chamando a atenção nessa passagem aqui. Então, por exemplo, eu estava imaginando quando você, por exemplo, não movimenta um membro, né? Seja uma perna ou um braço. Se você não colocar uma perna em movimento, então quem já fraturou uma perna sabe que ficando com gesso, sei lá, 30 dias, você vai ver que uma perna vai ficar mais fina que a outra, vai atrofiar. Então o mesmo ocorre com os nossos potenciais divinos, né? Se a gente não colocar em movimento, através dessa vontade, porque tudo que move o homem é a vontade. Não existe nada que a gente faça sem ter primeiro a vontade. Então, quando a gente coloca tudo isso em prol do alto, em prol do mais elevado, coisas, que ele chama aqui de prodígio, né? Que nós chamamos de prodígio, coisas maravilhosas se realizarão. Então, só para a gente concluir esse estudo, a gente falou aqui sobre a questão da fé, porque entendemos que essa passagem de Centurião é um exemplo de fé genuína. E quando a gente se coloca na passagem, a gente vê o seguinte, que o centurião não era um religioso, ele era alguém fora da religião. Então, muitas vezes nós que adentramos, que estamos na doutrina, ou qualquer outro irmão que seja partícipe de um grupo religioso, espera-se que desse que faz parte de uma religião tenha-se uma fé. No entanto, aqui a gente percebe que aquele que a princípio não faz parte desse grupo, que nós podemos dizer que participamos, um grupo espírita, ele tinha mais fé do que aquele religioso. Para você ver que o fato de pertencer a um grupo, ou saber, ou acreditar em Jesus, isso não é garantia de nada. Na verdade, como Kardec fala, né? Fora da caridade não há salvação. Né? Salvação no sentido da gente ser liberto,
ser soerguido das nossas chagas, das nossas limitações. Só através da caridade, só colocando mesmo a fé em ação, é que a gente realmente consegue sublimar todos os nossos potenciais. Então, eu trouxe aqui uma mensagem para finalizar, que está no livro Caridade, um livro psicografado, um dos últimos livros do Chico psicografados em vida, que é do ano de 2000. É uma mensagem, um trecho, na verdade, uma mensagem de Bezerra de Menezes. O tema do livro é pertinente, né? Caridade. A gente falou de caridade, esperança. E ele vai dizer o seguinte: continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos, socorrendo e servindo, e sempre mais felizes nos encontraremos sob as bênçãos dele, nosso Mestre e Senhor. Então, que essa mensagem de fé, de esperança e de caridade possa se fazer presente no nosso caminhar, na nossa vida, e que Jesus possa assim abençoar todos nós aqui presentes. Que assim seja.